Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Hoje eu farei a leitura dos versos 13 até o 16 e falarei aos irmãos sobre o seguinte tema: sal e luz, o papel do cristão, cidadão do reino de Deus no mundo. Então vamos abrir a palavra do Senhor nesta porção. Deixe aberta, nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe na compreensão da palavra dele. Vamos orar. Senhor, nesta ocasião do culto, cumpre-nos reverentemente nos acomodar para ouvirmos a tua voz. Queremos fazê-lo, ó Deus, com fé, com alegria, com esperança, zelosamente, a fim de recebermos a porção da tua palavra e ver a mesma agindo em nosso coração, germinando, crescendo e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, tudo para o louvor da tua glória. Dá-nos da iluminação do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, pois, ó Senhor. Assim rogamos em Cristo, entregando a vida de cada um e todos nós, a começar em mim, em nome do Redentor da nossa alma, o Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, que parece nos ser de fácil compreensão, e em certo sentido tendo em vista a forma tão clara com que o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos naquela oportunidade, todavia nos esbarramos com uma outra situação, que é a seguinte: a despeito de ser este um texto de fácil compreensão nesse sentido, por outro, é de difícil prática. Mas não é impossível. E nós temos prova disto na Escritura. Quando você faz a leitura da primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, aqueles que outrora viviam nas trevas foram alcançados pelo Senhor, e a vida deles foi diametralmente modificada. O texto bíblico, portanto, nesta porção que me referi, diz no verso 6 o seguinte: sobre estes crentes: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Esse texto aqui nos mostra que é possível sim, por meio do Senhor Jesus Cristo, pela ação do seu Espírito, segundo a palavra, sermos o que de fato somos em Deus, sal e luz no mundo. Isso não quer dizer que seja fácil, isso não quer dizer que em todos os momentos nós conseguimos fazer aquilo que Deus nos tem ordenado, mas é possível sim. E nós precisamos tirar da nossa mente a ideia da impossibilidade, porque o Senhor que nos salvou, Ele faz com que isto seja possível. O texto, portanto, que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 5, a partir deste verso de número 13, o Senhor Jesus Cristo está aqui naquele conhecido Sermão do Monte.
E ele já tinha dito, quando começou o seu ministério, a exemplo de João Batista, que a entrada no reino de Deus se daria através do arrependimento. E a pregação era simples, bem objetiva, clara e profunda. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou dos céus. Então era necessário arrependimento de todas aquelas obras más praticadas outrora. O Senhor Jesus Cristo também sabia, irmãos, que aquele que fosse sal e luz tinha que ter um caráter adequado. Por isso era cidadão do reino, o seu caráter era diferenciado. E aí você tem as bem-aventuranças. Então você tem um cidadão do reino que para entrar ele tem que necessariamente passar pelo arrependimento. Você tem que este cidadão tem um caráter diferenciado. Aí estão as bem-aventuranças. Mas há um aspecto interessante que mostra-nos que ser sal e luz não é fácil. Se você considerar comigo o capítulo 4, vai perceber que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério depois de um evento. E qual foi este evento? Observe comigo o verso 12 do capítulo 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para onde? Para a Galileia. Aí você pergunta, o que foi que João aprontou para ser preso? E aí eu queria que você fosse comigo para o capítulo 14 de Mateus, para que você observasse qual foi a razão pela qual João Batista foi preso. Verso de número 1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disseram aos que o serviam, e disse aos que o serviam, este é João Batista. Ele estava falando de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Essa era a compreensão que ele tinha. Agora veja a explicação da morte de João. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, olha o que João dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como um profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou-lhes que lhe a dessem, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, depois foram e anunciaram a quem? A Jesus. Sabe por que João Batista foi decapitado? Porque agiu como sal e luz. Então, quando nós pensarmos sobre isso, temos que sim estar preparados para um caráter diferenciado, mas temos que estar também preparados para as implicações de sermos sal e luz no mundo. Você está? Então vamos compreender o que é que significa ser sal e luz. Observe comigo no verso 13 e também no verso número 14, que o Senhor Jesus faz duas afirmações acerca da nossa comum identidade. A primeira delas é, vós sois o sal da terra. E a segunda, verso 14, vós sois a luz do mundo. É interessante considerar, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo faz tais afirmações, ele está predicando aqui aqueles que são cidadãos do reino. Em outras palavras, ele está dizendo que não há como você ser cidadão do reino e não ser o quê? Sal e luz. É parte da sua identidade, da sua natureza. Isso é comum a todos aqueles que professam a Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que entraram no reino tendo se arrependido dos seus pecados. Não há como esperar outra coisa dos crentes, dos cidadãos do reino, que não serem sal e luz. Então não é à toa que o Senhor Jesus Cristo coloca isto. E o faz exatamente depois de ter apontado qual o caráter desses que são cidadãos do reino. Então o cidadão do reino, ele é sal e luz, porque ele é humilde, porque ele chora por seus pecados, porque ele é manso, porque ele tem fome e sede de justiça, porque ele é misericordioso, porque ele é limpo de coração, porque ele é um pacificador, porque ele será perseguido por ter tal testemunho pela palavra. Então não tem como alguém, estando no mundo com essas características, não ser o quê? Sal e luz.
Mas aí o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma prática pedagógica perfeita, excelente. Não há melhor do que o Senhor Jesus Cristo. E ele ensina-nos sobre isso, como fez naquela época, tomando duas metáforas bem simples para aquele povo, para que não deixasse nenhuma confusão sobre o entendimento. E quando ele diz isso, ele está apontando exatamente tanto para a função do sal, quanto para a função da luz. E eu creio que, de maneira geral, a gente compreende a função do sal basicamente em duas coisas. A primeira delas é de dar sabor. Você que é mulher ou homem que cozinha ou que come, você já deve ter experimentado uma comida, o quê? Insossa, né? Assim que chamam? Dá sabor. A segunda, irmãos, que eu creio que seja comum também, é a de impedir o apodrecimento. Naquela época não tinha geladeira, então a forma mais prática de você conservar alimentos, especialmente a carne, era salgando esta carne. Tanto é que tem alguns lugares que a carne não tem nem prazo de validade, se ela for bem e corretamente salgada. Dura muito tempo. Então, basicamente, a gente olha para essas duas funções, e elas são reais, e isso quer dizer que devemos ser sal e luz nestas condições, tanto para dar sabor, como para impedir o apodrecimento. Mas tem três outras funções que chamaram a minha atenção, que esse texto também traz. A primeira delas é que o sal também tem uma função higienizante. Se você ler Ezequiel capítulo 16, verso 4, vai perceber a prática judaica de esfregar o sal em bebês recém-nascidos, exatamente para higienizar. Então o sal não somente dá sabor, impede o apodrecimento, mas ele também o quê? É um agente higienizador. Grave bem isso. A quarta função é que o sal também é posto para produzir infertilidade. Olha que coisa interessante. Juízes capítulo 9, verso 45. Se você semear muito sal numa terra, o que está posto lá, aquela terra se tornaria o quê? Infértil. E a quinta e última função é que o sal também está associado à fidelidade cerimonial sacrificial. Tanto é que você vai observar em Levítico 2:13 o uso de sal nos ritos cerimoniais, para apontar para a fidelidade. Então, quando Cristo traz essa metáfora do sal, ele quer que nós sejamos não só aqueles que dão sabor, aqueles que impedem o apodrecimento, mas aqueles que higienizam, aqueles que impedem o progresso do mal, tornando infértil aquele lugar para o mal, e também aqueles que se caracterizam pela fidelidade ao Senhor. Então, por que Cristo está dizendo isso? Porque Ele quer que eu e você, neste mundo caído, que jaz no maligno, sejamos daqueles irmãos que não contribuem para o maior apodrecimento do mundo. Nós sabemos a condição deste mundo. Talvez estejamos experimentando na nossa própria carne, na nossa família, às vezes até na igreja, por algumas circunstâncias. Mas como sal do mundo, nós não podemos contribuir para o apodrecimento desse mundo, ou seja, não podemos fazer as mesmas coisas que os mundanos fazem. Por outro lado, nós temos que dar sabor. Se somos daqueles que não contribuem para o apodrecimento, somos daqueles que contribuem para a conservação dos valores morais segundo Deus nesse mundo. Então somos aqueles que devem preservar o bom caráter, a honestidade nos negócios, a santidade na fala, a santidade no pensamento, daqueles que têm as emoções puras, a consciência limpa, daqueles que nos seus relacionamentos promovem a pacificação, como é próprio daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Então a gente não somente impede o apodrecimento, como a gente dá sabor. E aqui é interessante que a gente perceba, irmãos, que todas as vezes que nós temos um crente no meio de descrentes, nós deveríamos ser daqueles que faz diferença. Não é um cidadão comum. É de fato alguém que dá sabor ao ambiente. Mas aí lembre que eu disse que tem mais 3 funções, né? O crente como sal, ele também faz o quê?
uma higienização do ambiente. Em tempos de Covid, o pessoal usa a bombinha, né? Aqui está uma. Para matar o vírus. Não sei se mata, tá? O povo diz que mata. Mas a gente vai passando. Só que tem uma questão espiritual envolvida em ser sal. É que você, irmãos, tem que agir de tal maneira que onde quer que você passe, aquele ambiente sujo por conta do pecado, seja limpo. Imagine então você, crente, numa repartição pública ou privada. Como é que você deve atuar lá como sal? Higienizando, pondo as coisas em ordem, impedindo o roubo, as maracutaias, os conchavos. Agindo com honestidade. Tentando corrigir aqueles que procedem de maneira errada e até disciplinando os que não querem se corrigir, tudo dentro do padrão. Para quê? Para purificar aquele ambiente. Isso é tão sério que este poder higienizador começa na própria igreja. Quando pela aplicação da disciplina eclesiástica nós queremos que a igreja seja santa, pura, sem mácula. Então a faxina, a higiene começa onde? No próprio reino. Entre os cidadãos do reino. E aí você estará exercendo a sua função de sal. Para impedir que as doenças proliferem. E a morte possa chegar a alguém. Mas também você deve produzir o quê? Infertilidade. Eita, olha que coisa interessante, não é? Você como sal, você deve agir no meio para que o mal não progrida. Então você deve ser um agente de Deus para, por meio da sua atuação, debaixo da orientação da palavra e segundo o poder do Espírito, aquilo que está graçando no meio dos homens como mal, seja barrado. E aqui eu fico pensando numa situação que eu vi, que tinha um grupo de pessoas falando mal uns dos outros, e uma certa pessoa chegou nesse ambiente exatamente naquele momento em que a maledicência estava sendo promovida. Aquilo que Tiago fala na sua epístola. E quando ele chegou e repreendeu as pessoas que estavam agindo daquele modo, a conversa o quê? Cessou. Ser sal é tornar infértil o solo para o mal. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Uma linguagem também bem simples. Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Eu vou ler uma porção no 4 e uma porção no 5. Veja a função do crente como um produtor de infertilidade para o mal. Não, ele não deixa o mal crescer. Corta pela raiz em sua própria vida e na de outrem. Então, Efésios 4, por favor, veja comigo. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, eu não minto mais, eu não promovo mais a mentira, e onde for ambiente de mentira, eu tenho que agir para impedir que ela cresça. Fazendo, por exemplo, a cariação. Fulano de tal, você disse isso aqui, e disse isso aqui. Qual é a verdade aqui? Aí, quando chega no capítulo 5 de Efésios, por favor, veja comigo, veja o verso de número 8, diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Agora veja, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, que é um aspecto, não seja cúmplice, mas tem um aspecto aí de não promover a fertilização desse mal, função de sal. Qual é?
Olha o resto do verso. Antes, porém, o quê? Reprovai-a. Não deixe que isso cresça. E aí você estará sendo o quê? Sal na terra. E a última função que eu me referi é a fidelidade cerimonial. Que este sal é um símbolo de fidelidade. O fato de Deus ordenar ao seu povo, incluído provavelmente, tem o objetivo de um simbolismo. Queria dizer que Deus desejava uma resposta da parte do povo. E essa resposta vinha em quais termos? Fidelidade. Então o ato de usar sal apontava para quê? Fidelidade. Então alguém que é sal da terra, ele é uma pessoa que fiel ao Senhor. Então, como sal da terra, você é fiel, você não deixa a impureza agraçar, crescer, porque você age trazendo infertilidade para o mal, você concede sabor, você higieniza e impede também o apodrecimento. Agora pense comigo, Jesus está dizendo isso para aquelas pessoas naquela oportunidade. O que é que vocês acham que elas fariam? Primeira coisa, analisar a própria vida. Senhor, será que eu estou sendo de fato sal na terra? Será que essas minhas funções estão vivas? Eu sou assim? Ou eu sou mais um no meio do povão? Sem qualquer efeito? Minha presença em nada é a mesma coisa. Aí Cristo tem uma palavra para aqueles que se encontram assim. Sabe qual é? Volte lá os seus olhos mais uma vez para Mateus capítulo 5. Olha só o que ele diz. Verso 13. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, deixar de cumprir a sua função, como restaurar o sabor? Será que é possível restaurar? Aí Cristo responde: para nada mais presta, senão para sendo lançado fora, ser o quê? Pisado pelos homens. Perdeu a função. Meu irmão, isso aqui é algo muito sério. Mostra para mim e para você que o fato de eu não agir como sal e terra, das duas uma, ou eu não sou cidadão dos céus, por isso jamais vou ser esse sal, ou eu estou muito longe daqueles princípios que foram dados pelo Senhor. Mas lembra qual é a porta de entrada, o ingresso para o reino? Arrependimento. Então diga: Senhor, eu me arrependo de não estar sendo sal e luz. Tenha misericórdia da minha vida e me ajude a ser sal na terra. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Porque o Senhor me deu uma função tão nobre neste mundo que é apodrecido, e eu não estou cumprindo aquilo para o que o Senhor me constituiu cidadão. Tenha misericórdia. Agora é preciso que você seja muito sincero consigo mesmo diante de Deus. E admita: eu não estou sendo aquilo que deveria ser. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: meu Deus, tem tanta gente na igreja, né? Que tem verdadeiras crises de identidade. Já viu isso? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que aqui faço? Basta ler esse texto aqui. Talvez a sua crise de identidade esteja associada ao fato de que, sabendo quem você é em Cristo, não está sendo o que Ele ordenou que você fosse. Você precisa se alinhar, se arrepender, voltar-se para Deus e ser aquilo que Ele quer que você seja. Sal na terra. É muito fácil a gente acusar os outros. É muito fácil a gente responsabilizar as pessoas. O difícil é assumir a nossa própria responsabilidade, porque a identidade é uma questão pessoal. É sua identidade. Faça o teste. Uma coisa simples, corriqueira. Pega a carteira do bolso. Vamos imaginar que eu tenho aqui. Aí eu abro a minha carteira e pego a minha identidade. Quando eu pego a minha identidade e olho, que foto eu devo ver aqui? A minha. É minha identidade. Mas quando eu olho e não vejo,
É uma identidade falsa. É possível que isso esteja acontecendo contigo. Está sendo falso. Hipócrita. Dizendo que é e não sendo. Ou porque nunca foi, ou porque está longe daquele padrão, por isso se arrepende e volte. Cristo Jesus dá uma segunda metáfora. E ele diz agora que os crentes são o quê? Luz do mundo. Lembra que Cristo, no Evangelho de João, diz que o mundo jazia em grandes trevas e aquele local que via trevas, ou que habitava a treva, viu o quê? Grande luz. Cristo mesmo diz ser ele o quê? A luz do mundo. Então nós temos duas realidades aqui. O mundo está em trevas e a luz do mundo veio ao mundo. Ele tem condição em si mesmo de iluminar. Trevas por conta de quê? Do pecado. Então os homens precisam de luz. E aqui é importante que você entenda que Cristo não está dizendo que aqueles que estão nele são luz do mundo têm luz própria. Não tem. Eu fiquei observando, parece que hoje era noite de lua, mas não é, mas ela está aí, eu não estou vendo. Mas observe bem que o sol ele tem luz própria. E a lua tem? Não. Então, guardadas as proporções, Cristo está para o sol e nós estamos para a lua. Então, a luz que irradiamos, ela é derivada daquele que nos ilumina. Então, quando Cristo diz para os seus discípulos que eles são a luz do mundo, ele não está dizendo que eles têm luz própria. E aqui vai uma confrontação direta com aqueles que dizem, você tem luz dentro de si. Irmão, vinda de você não tem luz não. Tem trevas. Até o momento que você tiver sido iluminado pelo Senhor e passe a ser um servo dele, até essa ocasião você só tem o quê? Trevas. Mas no momento em que você é salvo, você é remido pelo Senhor, aí você passa a ter uma nova identidade. E como nova identidade, você é chamado de quê? Luz do mundo. Então, o que nós precisamos irradiar nesse mundo? A luz que temos de Cristo Jesus. Então é impossível que alguém que está em Cristo não seja luz. Por quê? Por favor, volte seus olhos comigo para Mateus 5, de 3 até o 12. Observe comigo, ó. Imagine você estar no mundo onde há orgulhosos. Chega alguém que é humilde de espírito. Faz diferença? Não faz não? No mundo onde as pessoas não choram por seus pecados, mas porque seus desejos não são satisfeitos, e você encontra alguém chorando por seus pecados, faz diferença? Faz. No mundo, irmãos, onde as pessoas não são mansas, e você age com mansidão, faz diferença? Então não tem como você olhar para essas bem-aventuranças, o caráter próprio do cidadão do reino de Deus, e não chegar à conclusão de que alguém que tiver esse caráter, onde quer que ele seja posto, ele brilhará. É inevitável. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo diz, olha, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Imagine o tamanho do véu, do tecido para cobrir uma cidade no monte. E aqui a alusão que eles trazem é a Jerusalém, que ficava no monte. Então, de onde você chegasse naquela região, você avistava a cidade. É impossível impedir a visualização. Não tem como. Então, assim como o crente no mundo, tendo esse caráter, é impossível não percebê-lo. Ele vai iluminar necessariamente. E aí ele dá o segundo exemplo, dentro desta mesma metáfora. Nem se acende, veja as duas negativas do Senhor, uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, alguém vai acender uma lâmpada e botar embaixo da cama, traduzindo para nós hoje aqui. Faltou luz na sua casa, você liga a lanterna, você coloca ela debaixo da cama ou você vai botar um lugar para iluminar a casa toda? É óbvio que você vai querer iluminar a casa toda. Portanto, este é um princípio que está sendo visto aqui, dito pelo Senhor, da inevitabilidade de ser luz, se você é um cristão.
De tal maneira que ele diz que se coloca no velador e alumia todos os que se encontram o quê? Na casa. Aí eu quero que você perceba comigo uma coisa que eu julgo ser também de grande importância. Primeiro eu falei, Cristo é a luz do mundo, nós temos luz derivada daquele que é a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu estou falando da inevitabilidade da projeção, é inevitável. Se você é um cristão, você terá que ser luz. Não é opcional, tem que ser luz. Segundo, você vai ser luz aonde? Nas trevas. E aí eu quero que você se prepare para as implicações disso. A saber, volte os olhos mais uma vez para o verso 10 do capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram o quê? Antes de vós. Então, se você for luz, o que é que você tem que esperar? Perseguição. Até morte. Vão mudar você de função, porque eu não quero você lá. Quem sabe até vão cortar seu salário, lhe demitir, vão excluir você do grupo, porque a sua presença como luz traz incômodo àqueles que estão nas trevas. Mas você não pode abrir mão da sua identidade, luz do mundo. E quando você age assim, aí vem a quarta coisa. Qual o efeito disso diante de Deus? Verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está onde? Nos céus. Alguns dias atrás, o José ficou na casa de um amigo nosso, crente, irmão em Cristo, e depois nós fomos pegá-lo lá na casa dele, desse irmão. A gente pegou, voltou e depois eu conversei com ele. Eu disse, e aí, como é que ele se portou lá? Aconteceu algum problema? Teve alguma dificuldade? Aí ele teceu elogios. Irmãos, aqueles elogios não foram tecidos para José. Foram para quem? Ele disse, vocês estão educando bem. A glória é do Senhor. Mas veja, o que ele fez refletiu em nós, como pais. Tanto é que quando você vê um menino mal criado, você diz, que menino mal educado. Quando você afirma isto, quem é que está recebendo a alcunha de um mal educador? Os pais. Então o que eu faço como cristão reflete, no meu pai. Por isso que Cristo diz que se você andar como luz do mundo, as suas boas obras glorificarão ao Pai. A glória não é minha por ser luz. A luz é derivada, não é minha. Ser sal no mundo não é algo que me traga glória no sentido de dizer, foi por minha causa, embora eu tenha responsabilidade. É pelo Senhor agindo em mim. Então, quando você é o que tem que ser em Cristo no mundo, Deus é glorificado com isso e não tem nada mais que agrade ao coração do cidadão do reino de Deus do que a glória do seu Senhor. Não é para receber medalhinha, título de melhor cidadão. Seremos galardoados quando o Senhor Deus vier e nos levar consigo. Ele nos dará os devidos galardões. Todavia, irmãos, devemos lembrar que quando andamos nesse mundo segundo o padrão de Deus, Deus é glorificado e aí nós cumprimos a nossa missão, uma vez que fomos criados por Ele, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe por que você tem que ser cidadão dos céus, sal e luz nesse mundo? Para a glória do nome daquele que te fez cidadão dos céus. Por isso o Senhor Jesus diz, os homens vejam as vossas boas obras,
e glorifiquem a vosso Pai que está onde? Nos céus. Meus queridos, a igreja do Senhor tem a responsabilidade de ser sal e luz para glorificar ao Senhor. A igreja do Senhor tem a responsabilidade de ser sal e luz em contraste com esse mundo que está depravado, corrompido e em trevas. Nós fomos chamados para um ambiente hostil à presença do povo do Senhor, mas é de fato um ambiente onde Deus quer que estejamos para glorificar o seu nome. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: não peça que os tire do mundo, mas que os livre do quê? Do mal. Temos a garantia da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos ajudando, agindo em nosso coração, na nossa mente, modelando os nossos sentimentos, os nossos propósitos, para que de fato sejamos sal e luz no mundo. A presença dEle conosco, a ação dEle em nós, para que individualmente ou coletivamente façamos de fato diferença. E aqui está um ponto que eu quero trazer. Quando você come um churrasco, quando ele é bem feito, você sente o sabor do sal, mas você vê o sal? Vê? Quando você vê, está salgada essa carne, né? Mas o bom churrasco, você não percebe o sal. Você sente o seu sabor. E aqui está um aspecto. Enquanto o sal é a ação discreta dos cidadãos. Silente, mas percebida. Você não vê, mas você o quê? Sabe que tem alguma coisa diferente ali. É diferente da luz. Olha aqui, ó. Como é que a gente esconde? Então eu e você temos duas funções. Aquela é onde agimos com a discrição, como o sal, e aquelas que nos tornamos visíveis como a luz. Na primeira, não sabem que estamos lá, mas estamos agindo para higienizar, para purificar, para dar sabor, para impedir o apodrecimento. Estamos agindo. Não somos agentes secretos, viu? Mas estamos lá permeando aquele ambiente, dando sabor. Mas como luz, quando a gente chega, a luz dissipa o quê? As trevas, é logo percebido. Então você tem um papel que é visível e um papel que é invisível. Mas todos os dois são necessários e fazem parte da nossa identidade. Quero concluir dizendo o seguinte: se você é cidadão dos céus, se você foi salvo por Jesus Cristo, você precisa ser, porque é parte da sua natureza, sal e luz no mundo. Não é uma opção, meu filho. É uma questão de identidade. Ou é, ou não é. E nós temos que ter todo cuidado para nos afastar da hipocrisia que foi tão condenada pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós dizemos ser alguma coisa e de fato não somos. Lembra do exemplo que eu dei no início da igreja em Tessalônica? Aqueles irmãos, à semelhança de nós, estavam nas trevas, mas foram salvos pelo Senhor e se tornaram imitadores e tipos de Cristo numa sociedade corrompida. Então eu e você precisamos atentar para isto. Seja sal, meu filho. Minha irmã, seja luz. Não queira ser outra coisa além disto, porque para isto fomos salvos e postos no reino do Senhor. O mundo precisa de Cristo, e Ele decidiu, através de nós, iluminar, impedir a putrefação e dar sabor a este mundo. Que papel nobre, não é? Que identidade que temos, que é maravilhosa. A segunda coisa que eu quero que você pense: se você não está sendo isto, lembre que a entrada se deu por meio de arrependimento, não foi? E se você não está conseguindo ser aquilo para o que foi chamado, o que você tem que fazer? Volte-se para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Diga: Senhor, me perdoe, porque eu não estou sendo aquilo para o que o Senhor me chamou.
Me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a abandonar este pecado. E a novamente, por tua graça, cumprir a função para a qual fui designado. Ser sal e luz. Então nem tudo está o quê? Perdido. Porque como temos ao Senhor Jesus Cristo, temos a esperança verdadeira. Volte para Ele e seja sal e luz. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: se você está aqui hoje à noite, está nos ouvindo, e você é daqueles que estão no mundo, portanto apodrecendo, e sendo instrumento para apodrecimento, ou trazer mais trevas, pare com isso imediatamente. Pare. Porque isso certamente acabará mal. Porque se Cristo disse que daqueles que se diziam ser sal, para nada mais presta não ser lançado e pisado pelos homens, o que você acha que ele diz sobre aqueles que são as trevas e o mundo apodrecido? O que você acha que é o fim? Então, para você também, há esperança. Qual, pastor? A mesma. Jesus Cristo. Volte-se para Ele. Peça perdão por ter andado tanto tempo nas trevas. E experimente da misericórdia do Senhor, pois Ele é rico em perdoar. E Ele tem poder para fazer daqueles que estão na podridão alguém cuja função glorifica o seu nome, sal. Ele tem poder para fazer daqueles que estão nas trevas, luz. É graça. Então há esperança para você que está perdido. Por quê? Porque a luz do mundo veio ao mundo para tirar das trevas, para a sua luz, aqueles que estavam perdidos. Ele fez isso. Ele faz e fará até a sua vinda. E você pode ser alvo disto, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Irmãos, nós somos em Cristo sal da terra e luz do mundo. Eu espero que a nossa igreja, os que estão aqui, pensem sobre isso. Na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos, você como filho, como funcionário, como patrão, como vizinho, como estudante, como professor, qualquer que seja o local onde você seja colocado pelo Senhor, faça a diferença. Não para receber honra e glória, mas para tributar honra e glória ao único que deve receber, que é Jesus Cristo. Sejamos, pela graça de Deus, sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.